Num crepúsculo, a menina estava apavorada, prestes a ser atacada por goblins famintos. Felizmente, um rapaz se interpôs para protegê-la. Sua imagem ficou profundamente gravada em sua mente. Certa manhã, uma menina de cabelo azul abordou Lost, pedindo para formar uma equipe. Lost, achando que tinha ouvido errado, perguntou novamente. A garota confirmou seu desejo de se unir. Ela se apresentou como Narzena, uma lutadora. Lost explicou que era curandeiro. Outra mulher se apressou, pois todos já conheciam Lost. Ela veio para deter Narzena. Era Amherst, funcionária da Guilda de Aventureiros de Martad. Amherst perguntou a Narzena se conhecia o jovem. Narzena respondeu que não sabia nada. Amherst explicou que Lost era o incompetente, um curandeiro que só usava magia de recuperação básica, algo que até crianças fazem, muito menos aventureiros. Lost já foi parte da equipe da Espada Divina Inazuma, mas foi expulso. Desde então, a cidade o via como inútil e incompetente. Naturalmente ele era pobre, então Amherst aconselhou Narzena a não se aliar a Lost, para não acabar na pobreza. Narzena afirmou ter dinheiro, então não seria problema. Ouvindo isso, Amherst suspirou, aconselhando-a a não se gabar, pois há muitos canalhas entre aventureiros. Narzena sorriu em agradecimento, admitindo ser nova e estar aprendendo. Amherst, prática, ofereceu equipes melhores a Narzena, por uma taxa, claro. Porém, a jovem declinou de imediato, afirmando já ter escolhido formar uma equipe com Lost, um desejo que não era impensado, mas algo planejado há tempos. Amherst se surpreendeu, mas fez a papelada para eles. Eles assinariam um documento de equipe, o enviariam à guilda e receberiam missões. Este documento dividia as recompensas igualmente, e em caso de disputa, a guilda mediaria. Enquanto Lost cuidava da burocracia, Narzena o observava sem parar. Ela finalmente o reencontrou. Após a conclusão de tudo, Narzena exultou por terem se tornado oficialmente uma equipe. Depois, iniciaram a primeira jornada ao labirinto de Martad, cujo nível mais profundo ninguém havia conquistado. E ninguém sabia que tipo de monstro era o verdadeiro mestre do labirinto. Sendo nova na profissão, Narzena dependia de Lost para tudo. Ela perguntou ansiosamente se era seguro ir ao labirinto, pois a guilda alertara que era perigoso e que novatos deveriam ir para as planícies ocidentais. Lost conhecia bem o local e explicou que a magia vazando do labirinto atraía muitos monstros para fora. As planícies ocidentais, um campo de caça fácil, eram a área de iniciantes. Contudo, a vasta área dificultava a localização de monstros para lutar. Ele sugeriu que o primeiro nível do labirinto seria mais estável e com muitos monstros. Eles só precisavam evitar os níveis mais fundos. Ao ouvir isso, Narzena confiou nele e o seguiu. Na entrada do labirinto, Narzena, uma lutadora nata, insistiu em ir à frente para proteger seu colega curandeiro. Lost aceitou que ela liderasse. Narzena, entrando no labirinto, sentiu nervosismo e excitação. Ao encontrar monstros fracos, ela os derrotava rapidamente. Após mortos, os monstros se dissolviam, deixando pedras mágicas, compradas pela guilda como materiais. Curiosa, Narzena perguntou sobre seu propósito. Lost explicou que as pedras possuíam poder mágico utilizável de várias formas. Detalhes levariam muito tempo, então ele a mandou aprender depois. Narzena não era boa com teoria, então apenas concordou. Com 5 pedras mágicas, eles ganharam o suficiente para suas despesas diárias. Lost sugeriu ir mais a fundo para encontrar monstros mais fortes. Ela concordou na hora, prometendo protegê-lo se algo acontecesse. No segundo nível, Narzena por pouco não pisou numa armadilha. Mas Lost percebeu. Ele usou uma pedra para ativar o mecanismo, o que a surpreendeu. Ao perguntar como ele sabia, Lost disse que identificava armadilhas pela cor das pedras. Ele acrescentou que para novatos, cair em armadilhas assim seria fatal. Ao avançarem, eles inesperadamente encontraram um orc, um monstro forte e robusto, bem distinto dos habituais. Lost disse que algo estava errado, e Narzena pensou em voltar. Mas ele disse que bem coordenados poderiam derrotá-lo. Surpresa, mas confiante, ela assumiu a tarefa de atacar primeiro. Ela lutou bem, mas o corpo do monstro era duro, tornando cada golpe um bater em pedra. Um fragmento do chão voou e arranhou seu braço, fazendo-a perder o foco. Ela estava quase encurralada contra a parede quando Lost de repente avançou e deu um golpe final rápido. Isso a lembrou do herói que a salvou anos atrás. Essa pessoa era Lost, e por essa razão, ela quis entrar na equipe dele, mesmo com a zombaria alheia. Após a batalha, Lost a curou da ferida. Ela ficou surpresa que um curandeiro incompetente pudesse fazer isso.
Ele apenas disse que, por ser inútil por muito tempo, teve que aprender a se virar. Ela não perguntou mais nada. Ao ver sua mão a curando, Narzena só conseguia sorrir alegremente. Os espólios incluíam uma pedra mágica roxa, bem mais valiosa. Lost perguntou o que fariam. Narzena disse que estava enérgica e queria lutar mais. Ele a atendeu e seguiram caçando monstros até a tarde. Quando voltaram com uma pilha de pedras mágicas, Amherst ficou chocada. Derrotar tantos monstros em meio-dia era algo raro. Ao ver a pedra roxa do orc, Amherst repreendeu Lost por ir ao labirinto, sendo que ela havia instruído que fossem para a área de iniciantes. Lost explicou que o monstro havia subido sozinho ao nível superior. Narzena confirmou isso. Amherst se acalmou, dizendo que incidentes similares ocorreram recentemente. O labirinto parecia ter problemas. Ela os avisou para serem mais cuidadosos. Depois de vender as pedras mágicas, eles ganharam um bom dinheiro. Amherst ficou feliz com a comissão. Lost explicou a Narzena que funcionários da guilda recebiam porcentagem das pedras mágicas compradas. Narzena ficou chocada, pois jamais havia lucrado tanto antes. Amherst disse que Lost foi explorado, mas agora, com ela, o dinheiro era dividido igualmente, então ele ganhava mais. Lost, percebendo o maltrato, apenas sorriu, dizendo que o passado passou e agora tinha uma nova colega. O chefe de Amherst, bonitão, viu Lost com a nova integrante e questionou. Ela explicou que ninguém aceitaria Lost na equipe, e Narzena se juntou a ele por escolha própria. Lost e Narzena foram a um restaurante familiar, onde a garçonete os reconheceu. Narzena contava histórias com alegria, e Lost ignorava boatos de que o incompetente achou uma bela colega. Ao alugar quartos, ela surpreendentemente quis dividir, mas Lost negou. Ela ficou triste, mas feliz em estar com ele. No quarto, ela recordou memórias de infância de Lost, a salvando e curando, igual hoje. Desde então, jurou ser aventureira e formar equipe com ele, promessa agora real. Embora Lost não se recordasse, Narzena jamais esqueceu. Ela treinou com afinco, e assim que soube que Lost fora expulso de sua equipe, prontamente se registrou. Ele não a reconheceu, pois a cor do cabelo dela era diferente. O que a entristecia era que Lost era tão forte que não precisava de sua proteção, mesmo com a promessa de ajuda. Mesmo assim, ela buscou se animar. Em silêncio, questionou por que alguém tão notável como Lost era tido como incompetente pelos demais. Em seu sonho, Lost recordou por que era tido como inútil. Naquela época, ele e a equipe da Espada Divina tentavam vencer um monstro terrível. A batalha falhou por falta de preparo. Lost avisou para levarem antídotos, mas ninguém escutou. Quando falhavam, todos o culpavam, dizendo ser o curandeiro incompetente e inútil. Felizmente, o monstro não os perseguiu, então escaparam da morte. Lost foi então expulso da equipe. A notícia se espalhou, surpreendendo totalmente toda a guilda de aventureiros. Os espadachins do time fizeram de Lost o bode expiatório. A garota que o acompanhava, com raiva, atribuiu o fracasso em derrotar a Hydra à incapacidade de Lost de curar o veneno. Com o tempo, os olhares se tornaram desdenhosos, mas Lost não se defendeu. A equipe tinha 4, e 2 criticavam Lost sem parar. A outra era uma pessoa humilde com autoridade para julgar certo ou errado. A garota estava apavorada com os espadachins, então, sob pressão, apontou para Lost, tremendo, resultando na sua expulsão imediata da equipe. Lembrando, Lost virou e revirou na cama sem dormir. Talvez o choque inicial tenha gravado profundamente em sua mente. Após deixar a equipe e ser chamado de incompetente, Lost tentou se juntar a outros times, mas tudo só piorou. Em uma caçada para vencer monstros, seus novos colegas o usaram como isca. Ao perceber que era usado, Lost só pôde lutar para sobreviver. No fim, ele viveu, e os que o traíram pagaram com a vida. Mesmo vendo suas mortes, Lost não abandonou seu sonho de se tornar um aventureiro. Ferido e só, o que mais o afligia era a falta de reconhecimento, apesar dos esforços. Um dia, vagando pela floresta, Lost encontrou uma carruagem sob ataque de monstros. Lá, apenas uma garotinha viva. Mesmo incapaz de lutar, ele correu e arriscou a vida para salvá-la. Até hoje, Lost ainda não entende por que fez aquilo. Ao chegar à escolta da garota, ele foi tido como herói. Contudo, Lost achou que os salvadores eram os cavaleiros que vieram depois. Ainda assim, a garota insistiu que, graças a Lost, a equipe de escolta chegou a tempo, e até o elogiou. Essas palavras aliviaram o humor de Lost. Vendo a ferida, ele usou magia de recuperação básica para curá-la.
A garota agradeceu, mas Lost balançou a cabeça, achando que não fez nada grande. Após ouvir a história de Lost, a garota loira se emocionou e chorou. Ela não acreditava que alguém fosse usado como isca para monstros. Ela prometeu que, ao crescer, seria aventureira para protegê-lo, fazendo Lost sorrir. A garota era filha de um nobre, então não tinha motivo para virar aventureira, mas sua promessa ajudou Lost a recuperar o ânimo. Lost treinou com um mestre, aprendendo técnicas de combate dos aventureiros mais fortes, e assim, seguiu seu próprio caminho. Com a chegada gradual de coisas boas, Lost agradecia a promessa antiga. Ele não notou que a menina era Narcena. Naquela manhã, Narcena bateu na porta de Lost para acordá-lo para o novo dia. Ela sorriu e o convidou para o café da manhã, dizendo que não podiam ir para missões de estômago vazio. Após a refeição, voltaram ao labirinto, decididos a ir mais fundo, pois as habilidades de Narcena estabilizaram. Chegaram à área de teletransporte, onde antigas formações mágicas existiam há séculos. As formações de teletransporte no labirinto foram criadas por magos humanos para facilitar a exploração das gerações futuras. Narcena, curiosa, questionou por que, se os antigos faziam teletransporte no labirinto, não o ligaram direto às cidades para conveniência. Ela imaginou que temiam que monstros as usassem para escapar. Lost explicou que monstros não podiam usar essas formações. A técnica se perdeu há tempos, e o custo de criá-las era altíssimo, impedindo construções em outros locais. Depois, foram para uma área de brilho vermelho. O cenário perigoso inquietou Narcena. A partir dali, era o nível intermediário, com monstros bem mais fortes. Lost já estivera lá, então estava confiante, pois os monstros dali eram rápidos e ferozes. Logo encontraram seu primeiro grupo de monstros e os derrotaram, exceto um de corpo transparente. Era um espírito sem forma física, invulnerável a ataques físicos. Ele sugeriu a Narcena recuar, mas ela ficou, revelando ter uma habilidade especial. Lost surpreendeu-se, pois técnicas assim eram para aventureiros experientes. Ele serviu de isca para que ela focasse sua energia. O monstro não atacou de imediato, então estavam seguros. Quando Lost o provocou, a criatura o perseguiu. Narcena canalizou sua energia, focando-a no punho. Anos de treino a fizeram dominar energia capaz de penetrar entidades não existentes. O punho dela dispersou o espírito, deixando uma pedra mágica. Por ser a primeira vez tocando um espírito maligno, Narcena sofreu uma queimadura leve, que um item mágico podia curar. Lost explicou que para fracos como ele, itens mágicos eram essenciais, pois melhoravam o tratamento. Os materiais para criá-los vinham das pedras mágicas do labirinto. Após a recuperação, Narcena se surpreendeu com a rapidez. Eles voltaram, pois já tinham obtido espólios significativos. Como de costume, levaram as pedras mágicas para Amherst. A funcionária da guilda ficou feliz por eles trazerem tantos itens valiosos e, com a comissão extra, desejou-lhes sucesso contínuo. Naquela noite, Lost e Narcena ficaram felizes por vender as pedras mágicas por um preço alto. No retorno, viram grupos de aventureiros discutindo. Lost suspeitou de uma trama, enquanto Narcena lembrou do conselho de Amherst para não se envolver. Lost suspirou, irritado, sem saber o que fazer. Como tinham ganhado um bom dinheiro hoje, ele convidou Narcena para uma refeição farta. O dono do restaurante logo perguntou se tinham dinheiro, fazendo Lost rir e dizer que estavam indo bem. Ele pediu uma cerveja para se refrescar, e Narcena quis provar, mas a garçonete recusou, pois ela era muito jovem. Lost concordou que ela não devia beber, e Narcena fez bico. Ao longe, Narcena viu as torres brancas que cercavam a cidade e ficou curiosa. A arquitetura era incomum, sem janelas ou entradas. Ela as vira não só ali, mas em muitos outros locais. Lost pouco sabia, só que as pessoas as construíram a pedido, sem que os construtores entendessem o propósito. Quem fez o pedido permanecia um mistério. Como as torres brancas não faziam mal, ninguém ligava. Lost achou que deviam ter construído muralhas, pois uma cidade tão aberta seria difícil de defender em caso de ataque. Narcena achava que com tantos aventureiros, nenhuma facção ousaria guerrear. Ao anoitecer, quando regressaram aos seus aposentos, Narcena tentou dizer algo, mas se conteve. Ela se culpou por ainda não ter coragem de dizer a ele que era a garotinha que ele salvara anos atrás, nem de expressar seu desejo de dividir um quarto com ele. Lost estava feliz por encontrar uma companheira de equipe incrível. Seus ex-colegas recrutavam membros para outra tentativa contra a Hydra.
O espadachim gabou-se de ter uma bela curandeira, deixando as garotas da equipe desconfortáveis. A equipe Inazuma Divine Sword chegou ao local da Hidra. Margulis pediu à curandeira Lyra que lutasse ao seu lado, com Armia prestando suporte mágico, enquanto Sabaria faria um ataque surpresa. Lyra, perplexa com o plano, indagou por que uma curandeira seria posta na linha de frente. Mas eles sempre viram Lost lutar normal, então acharam que era natural. Lyra sabia que nenhum curandeiro agiria assim, então explicou à equipe. O loiro desdenhoso disse que, embora Lost só corresse, às vezes acertava um golpe crítico. A cabeça cortada foi obra dele, mas eles, ingenuamente, achavam-se fortes o bastante. Lyra, que só curava e não lutava, possuía habilidades de desintoxicação. Margulis confiava que isso bastava, pois o veneno era a principal força da Hidra. Hoje, a dupla de Lost coletou pedras mágicas. Amherst sabia que desceram para caçar monstros, então estava um pouco preocupada. Mas as pedras que trouxeram a tranquilizaram um pouco. Narcena disse que Lost sempre a tratava bem, nunca a explorando e sendo cuidadosos na escolha dos monstros. Contudo, sua irmã mais velha lhes lembrou que todos têm limites, desaconselhou riscos e sugeriu recrutar mais membros para caçar monstros com mais facilidade. Com mais guerreiros ou magos, lidar com monstros perigosos seria mais favorável. Lost não pensava em recrutar ainda. Embora soubesse que mais pessoas melhorariam a renda, ele sentia que os ganhos eram suficientes. Amherst acreditava que, com mais dedicação, logo teriam casa própria. Ela não entendeu completamente, então Lost esclareceu que equipes de sucesso costumam alugar casas como bases, o que era mais confortável que estalagens e evitava furtos de dinheiro ou equipamentos. Ademais, para casais, uma casa particular evita olhares e nutre a relação. A equipe Inazuma Divine Sword alugava uma vila, mas Lost dormia na casinha de cachorro. As duas mulheres lamentaram o tratamento dele, mas Amherst viu a expulsão de Lost como algo bom, pois a equipe enfrentava muitos problemas. Enquanto isso, o outro grupo retornou em péssimo estado, ainda mais derrotado do que antes. Lyra disse abertamente: "Éramos fracos demais contra a Hidra, foi sorte sobrevivermos." Porém, nesta batalha, ela percebeu que Lost, expulso do grupo, era de fato o membro mais forte. Graças a ele sobreviveram. Infelizmente, os demais não viram isso, crendo ainda serem a elite. Sabaria aconselhou Margulis a chamar Lost. Embora ele odiasse ser mandado, Margulis planejou seguir o conselho dela no dia seguinte para o bem da equipe, acreditando cegamente que ninguém recusaria um convite da Divine Sword Inazuma. Na manhã seguinte, Armia acordou recuperada e agradeceu Lyra. Mas ao buscar comida, notou que os outros dois haviam saído. Na guilda, chamavam Lost de volta, surpreendendo a todos. Ao chegar, Narcena foi informada por Lyra que Margulis maltratara Lost, o que a enfureceu imediatamente. Margulis ainda pensava que Lost aceitaria, crendo que ele não sobreviveria sem eles. Ele falou arrogantemente, irritando Narcena. Lost, confuso, sem saber como recusar sem magoar, fez Margulis crer que ele hesitava pela recompensa. Então, Margulis ofereceu um salário ainda maior e criticou a curandeira deles como sendo inútil. Sabaria só balançou a cabeça, sem entender tanta tolice. Narcena defendeu Lost, declarando que ele não retornaria àquela equipe imunda, pois era sua valiosa companheira de equipe. Quando Margulis tentou intimidar a garota, Lost interveio para detê-lo. Agradeceu o convite, mas afirmou já ter uma nova companheira. Ao ouvir isso, Margulis ficou enfurecido, acusando Narcena de tirar vantagem de Lost e mentindo que ela e Lyra só queriam dinheiro. Mas Lost segurou a mão dele, sua força causou dor em Margulis mesmo com a armadura, mostrando a grande diferença entre eles. Lost afirmou que não odiava ninguém da equipe, mesmo sendo explorado. Mas se ousassem ferir Narcena, pagariam caro. Os dois partiram, deixando Margulis furioso. Correu até Amherst, pedindo que achasse alguém mais forte. Queria um guerreiro de linha de frente para derrotar a Hidra. Um aventureiro mascarado se aproximou, pedindo para se juntar. Margulis não se importou com a identidade dele, só queria testar sua força. Como resultado, sua arma foi derrubada com apenas um golpe, surpreendendo a todos. Sabaria desaconselhou aceitar essa pessoa, mas Margulis concordou, pois rumores de seus fracassos se espalhavam. A pessoa se apresentou como Shig, mas era claramente um nome falso.
Na manhã seguinte, enquanto Narcena trocava de roupa, ouviu uma batida na porta. Lost a avisou. Lyra e Armia haviam chegado. As duas pediram desculpas pelo passado. Armia disse que não tinha direito de pedir ajuda a Lost, mas implorou para ele se unir à equipe contra a Hydra, pois Margulis contratou um guerreiro forte, mas não comprou antídotos, colocando a todos em perigo. Lyra também alertou que, sem Lost, eles certamente morreriam, pois ele já tinha salvado todos antes. Narcena irritou-se, não entendendo por que Armia ainda ajudava aquele tolo, apenas por dever de equipe. Ela questionou o valor de Lost para eles, já que o expulsaram sabendo que era maltratado. Armia chorou, com medo de ser excluída do grupo e sem ser aceita por mais ninguém, o que a fez ignorar tudo. Ouvindo, Narcena calou, deixando Lost decidir. Finalmente, ele as perdoou, afirmando não guardar rancor e que o passado devia ser esquecido, mas não podia voltar à equipe. O dono do restaurante trouxe a comida, aliviando a atmosfera. Mesmo triste, Armia agradeceu o convite para comer. Narcena ponderou como tirá-la do time, mas Lyra suspirou, dizendo que, se houvesse um modo, não teriam vindo. Lost a lembrou gentilmente de ter cuidado para não ser a próxima a ser explorada. Lyra riu amargamente, pois se saísse, Armia morreria, então apenas podia vigiá-la. Ao retornar, Lyra chocou-se ao ver que o guerreiro novo era alguém familiar. Depois que todos saíram, ela perguntou discretamente e descobriu que era Shig, fingindo não conhecê-la, e o repreendeu por isso. Ela percebeu que ele portava a espada de Ronaldo, e ao perguntar se a tinha roubado, ele disse que a herdara do seu mestre. Depois dessa tentativa falha de disfarce, tudo ficou claro, mas Lyra não quis criar caso, deixando-o fazer o que quisesse. Narcena e Lost continuaram sua jornada para eliminar monstros. Com suas habilidades, vencer monstros comuns ficou tão fácil que Narcena precisava de poucos golpes para abatê-los. Ela progrediu surpreendentemente, conseguindo enfrentar 3 orcs ao mesmo tempo sem dificuldade. Lost sugeriu uma pausa, mas Narcena recusou, dizendo que eles mal tinham aquecido, e se estava cansada, era só de fome. Sentaram-se e comeram. Narcena, para surpresa, trouxe pratos deliciosos em uma sacola grande. Armia não comeu nada no dia anterior, então, a dona do restaurante pediu a Narcena que comesse por ela. A comida foi vendida e doada, saindo bem barata. Ao comer, Lost narrou sobre a Hydra, um monstro singular de escamas resistentes e músculos fortes, complicado de ferir com ataques físicos ou mágicos. Ela não morreria se uma cabeça permanecesse, dificultando a eliminação por aventureiros comuns. Ao ouvir, Narcena preocupou-se mais com a equipe Inazuma Divine Sword, pois a Hydra tinha força física terrível e ainda cuspia veneno, o que a tornava mais assustadora. Embora antídotos fossem pesquisados e vendidos em todo lugar, eram caros. Equipes como Divine Sword buscavam curandeiras com habilidades de desintoxicação menos eficazes que o remédio, mas úteis. Lost confiava que eles ficariam bem, pois Margulis, mesmo arrogante, era hábil com a espada, e se mantivesse o desempenho e não subestimasse o oponente, era confiável. Sabaria era igual, com alta velocidade e reflexos. Mesmo com muitas cabeças, a Hydra mal a conteria. Ouvindo Lost elogiar tantos outros, Narcena mostrou sinais de ciúmes. Lost apenas sorriu, dizendo que só falava a verdade. Depois, Narcena quis explorar uma área nova, pois lutar com os mesmos monstros se tornava entediante, e Lost concordou, sugerindo que procurassem desafios maiores lá fora. A equipe Inazuma enfrentava a Hydra. Margulis e Sabaria, familiarizados com o monstro, avançaram. Conforme Lost dissera, Margulis, o loiro, cortava as duras escamas da Hydra, e Shig não ficava atrás, ferindo-a facilmente. Quando ia arrancar a cabeça, Shig parou, confundindo Margulis. Quando perguntado, ele disse que queria apenas dar apoio, não roubar conquistas alheias. Ouvindo isso, Margulis assentiu, para não parecer fraco. Lyra suspirou com Shig atacando, enquanto Sabaria via isso como parte de seu charme. Após curar Margulis, Lyra entrou na batalha, usando sua agilidade para atrair a Hydra, criando chances para os espadachins atacarem. A força da Hydra fraquejou, seu movimento diminuiu, e Lyra achou que, continuando, venceriam. Embora a magia não fosse eficaz, as bolas de fogo de Armia ainda causavam dano. De repente, a Hydra estilhaçou uma rocha com a cauda, e os fragmentos atingiram Armia, desmaiando-a. Perdendo o suporte, a batalha inverteu-se logo.
A Hidra absorveu mana freneticamente de Armia e emitiu um gás preto terrível. Margulis ficou chocado, sem entender o que estava acontecendo, enquanto Lyra explicava em pânico que a Hidra estava evoluindo usando a energia do medo ao redor, um fenômeno extremamente raro que só ocorria nos níveis profundos do labirinto. O monstro regenerou suas 2 cabeças e sua força dobrou, ou até mais. Shig logo pediu a Lyra que cuidasse de Armia, enquanto ele conteria a criatura para o recuo de todos. Margulis, porém, recusou, investindo para finalizar, mas sua arma estilhaçou nas escamas da Hidra, duras como diamante. Nesse momento crítico, um clarão de espada surgiu. Lost e Narcena chegaram. Narcena socou a Hidra que cambaleou, enquanto Lost amparava Margulis moribundo. Lyra reconheceu Lost e se surpreendeu com suas habilidades de cura, bem diferentes do normal. Ele pediu cooperação, afirmando que precisavam salvar Armia primeiro, pois a magia de Lyra era insuficiente. Lyra inicialmente pensou ser impossível, mas Lost, com curas contínuas, estabilizava o corpo de Armia. Ela ficou chocada, pois a cura normal não acumulava, só uma vez. Os velhos amigos de Lost acharam isso normal, enquanto Lyra precisou de segundos para entender que a magia dele excedia os limites. Ela se perguntava quem Lost era para fazer algo tão ilógico. Armia recobrou a consciência, viu Lost e Narcena, sorriu fraco e desmaiou novamente. Narcena suspirou aliviada, mas a Hidra, já regenerada, queria lutar diretamente com Lost. Ele entendeu e pediu que não interferissem. Lyra notou que, evoluindo, a Hidra adquiriu inteligência, compreendendo a fala humana. O combate entre Lost e a Hidra começou. O chão tremia, e névoa venenosa e fogo misturavam-se no ar. A Hidra, potente, arremessou Lost para trás. Margulis e Lyra apenas assistiam, e Narcena, apavorada, o chamava. No momento em que ela ia avançar, uma energia enorme explodiu. Os olhos de Lost mudaram de cor, e seu corpo irradiava uma intensa aura preta e vermelha. A Hidra, sentindo-se ameaçada, sibilou furiosamente. Lyra e Shig, aterrorizados, perceberam que Lost ativara um poder selado, temido até pelo chefe da Guilda dos Aventureiros. Com um golpe, Lost cortou as cabeças da Hidra. Houve um clarão e um silêncio total. O monstro gigante desmoronou em pó. Logo depois, Lost desmaiou devido à exaustão. Ao despertar, viu Narcena ao seu lado, enquanto Lyra estava tratando Armia. A garota estava fora de perigo graças ao antídoto que Lyra comprara. Mesmo com o custo, Lyra salvou a todos e se alegrou. Margulis exigiu sua parte, e Lost concordou em dividir igualmente. Quando ele exigiu a parte de Armia, Narcena o acertou com raiva. Margulis furiosamente ameaçou denunciá-los à guilda, porém, ao voltarem à sede, ele e Sabaria foram acusados. Shig era membro da Guilda dos Aventureiros Real, esta filial era subordinada. Ele os acusou de violar regras, tráfico humano e exploração de companheiros de equipe. Amherst não ousou objetar, pois aventureiros reais podiam executar criminosos. Lost interveio, pedindo clemência, dizendo que Margulis e Sabaria, cegos pela ambição, podiam ser reabilitados. Ele esperava que pudessem recomeçar, honrando os ideais de aventureiro. Shig reduziu a punição, expulsando-os da cidade, mas mantendo seus títulos. Ele achou melhor que seguissem como aventureiros, sob supervisão, do que caíssem de vez. Após o ocorrido, Lost sentiu-se leve, sabia ser uma grande lição para ambos. Naquela noite, Shig revelou a Lyra que sua missão era monitorar a guilda local, suspeitando de mutações no labirinto. Ele pediu a ajuda dela, e Lyra aceitou, contanto que Armia a acompanhasse, pois não a abandonaria. Shig aceitou, ansioso para trabalhar com elas em breve. Na manhã seguinte, Shig informou Lost e Narcena sobre a nova equipe. Ele esclareceu que a situação ditou isso, não era sua intenção inicial, mas os três juntos possuíam os elementos essenciais de uma formação de equipe típica: força, magia e capacidades de cura. Narcena, ao ouvir isso, perguntou à maga se ela concordava. Armia apenas sorriu, revelando não ter outro lugar. A ajuda de Lyra era muito apreciada. Lost se aliviou ao ouvir isso. Encorajou Narcena a dar o seu melhor na nova equipe, afirmando que, apesar do estranhamento inicial, com persistência, ela se adaptaria rápido. Depois, o grupo foi à guilda para vender a pedra mágica obtida da Hidra. Devido aos eventos do dia anterior, ainda não tiveram tempo para isso.
A propósito, Lost sugeriu a Narcena que tentasse algumas missões específicas, explicando que ser aventureiro não se limitava à caça de monstros, mas envolvia inúmeros outros trabalhos para treino e sustento. Narcena ouviu, surpresa com Lost se importando com seu futuro. Ele a provocou antes que pudesse responder, fazendo-a corar. Rapidamente ela mudou de assunto e levou Lost, temendo que a guilda fechasse logo. Ao entrarem, ambos notaram que todos os olhavam. Lost supôs que a notícia de ele ter derrotado a Hydra sozinho havia se espalhado. Por isso, ele advertiu Narcena a ficar atenta, pois alguém podia cobiçar sua pedra mágica valiosa. De fato, em breve, um grupo de aventureiros se aproximou. O líder deles queria falar a sós com Lost. Lost, cauteloso, consentiu. Ele se curvou, pedindo desculpas por não ter agido quando Margulis incriminou Lost no passado. Ele se culpou por ser covarde, usando assuntos internos da equipe como desculpa, ignorando a situação e fazendo Lost carregar má reputação por anos. Narcena, furiosa, o repreendeu, dizendo que, se arrependido, deveria se ajoelhar e pedir desculpas por 3 dias e noites. Lost a deteve, temendo que ela se excedesse e manchasse sua própria reputação. A conversa serenou. Lost afirmou que, apesar de ter vencido a Hydra, ainda se considerava incapaz de usar magia de recuperação, como os demais, e pediu que o continuassem chamando assim. O homem riu, apertou a mão de Lost e prometeu que, em dificuldades, Lost poderia procurá-lo. A conversa se encerrou num clima de alívio. Ao levarem a pedra mágica para Amherst, ela quase desmaiou de choque. A pedra que trouxeram não era ordinária, mas uma pedra mágica de uma Hydra evoluída, tão rara que valia 10 vezes mais. Ela explicou que, para evoluir, monstros absorvem grande magia, algo comum apenas nas profundezas do labirinto. Porém, a Hydra mutou na superfície, algo bem incomum. Lost anuiu, sentindo haver algo estranho no incidente. Amherst confirmou que muitas mutações incomuns ocorreram no labirinto, levando-a a suspeitar que algo alterava a estrutura mágica. Sua autoridade era insuficiente para investigar. Narcena logo questionou por que a guilda não agia em tal situação. Lost sugeriu pedir permissão para formar uma equipe e investigar a causa. Então Handsome, o gerente, se aproximou e perguntou o que houve. Após o relato, ele sorriu, dizendo ser normal monstros fortes surgirem, e a guilda não tinha tempo para trivialidades. Lost objetou, temendo o perigo para outros aventureiros. Mas Hanson retrucou que quem escolhe essa profissão deve aceitar os riscos. Se com medo, deviam ir embora da cidade. Narcena, furiosa com a atitude, foi aconselhada por Lost a ignorar. Amherst suspirou, explicando que Handsome era um perfeccionista tão autoritário que todos o temiam. Ela mencionou que o chefe da guilda, já velho e fraco, cedeu todo o poder administrativo a Handsome. Lost, deixando-o desagradável, perguntou sobre as missões. Amherst entregou uma pilha de papéis de comissão. Narcena pegou alguns, mas eram tarefas simples. Amherst então lhe deu um peteleco, lembrando-a de que as pessoas fariam tudo por dinheiro. Por fim, acharam uma missão da Fênix de Fogo, monstro que surgiu no labirinto e impedia o teletransporte. A recompensa era extremamente alta, mas os riscos também. Amherst os advertiu, dizendo que a missão exigia espadachins, magos e curandeiros com recuperação em área. Contudo, tal exigência inspirou Lost. Ele sugeriu unir forças com Shig para juntos superarem o desafio. Ao retornar, Lost contou ao grupo seu plano. Lyra logo concordou, vendo nisso uma chance de monitorá-lo e cooperar. Armia não se opôs, só temendo que Lost ainda estivesse chateado com o incidente passado. Mas Lost riu, dizendo que tudo estava no passado. A equipe partiu no dia seguinte. Naquele dia, Narcena e Lost foram se inscrever e comprar equipamentos adicionais. Eles ganharam muito com o incidente da Hydra, então puderam fazer compras tranquilamente. Mesmo com 2 curandeiros, Lost comprou mais poções de recuperação, afirmando que a combinação de ervas e magia aceleraria a cura. Narcena ficou um pouco triste, observando-o resolver tudo e sentindo-se inútil. Enquanto Lost divagava, uma mulher surgiu e o abraçou fortemente. Assustada, Narcena reagiu com um soco, quase derrubando a mulher. Ao notar ser a mestra de Lost, horrorizada, pediu desculpas.
Essa mestra, a deusa da chama, era uma maga de batalha de elite. O pai de Narcena a pediu para encontrar sua neta fugitiva. Ao ver seu discípulo e neta na mesma equipe, ela se viu irritada e divertida. O encontro virou rápido uma discussão e um duelo mágico entre Lost e Realma. Mas por fim, ela cedeu e permitiu que os dois seguissem viagem juntos. Após Lost sair para suprimentos, Realma conversou em particular com Narcena, dizendo-lhe que foi tola ao fugir de casa para seguir um garoto sem avisar e esconder que Lost era seu discípulo. Narcena baixou a cabeça, mas, ao ouvir Realma dizer que ele ousou desafiar a mestra por ela, mostrando o quanto era importante, ela corou de vergonha. Realma, após resolver seus assuntos familiares, iniciou outra missão: investigar os segredos de Old Mist, chefe da filial de Martad, que parecia ocultar uma grande conspiração. Cedo, a equipe de Lost estava pronta para o labirinto com a Fênix de Fogo. O grupo se teletransportou para o local. Narcena pensou que encontraria o monstro logo ao chegar. Mas, surpreendentemente, não atacou. Lost explicou que em locais apertados, a Fênix não voa bem. Então, deveriam ir mais fundo por um lugar com teto alto e espaço. Eles andaram e acharam uma área espaçosa. Lost confirmou: o ninho da Fênix devia estar perto. Lyra mencionou que um novo caminho fora descoberto, sugerindo que ninguém explorara o local antes. Outros aventureiros o evitavam, temendo ataques de monstros, mas derrotar a Fênix daria acesso a tesouros e itens raros. Lyra verificou o calor em lajes, concluindo que a ave de fogo estava logo acima. Lost jogou um tijolo longe para fazer barulho, pois a Fênix tem um forte instinto territorial e ataca intrusos de imediato. Logo, uma bola de fogo gigante disparou na direção deles. Na guilda, Amherst recebia alegremente uma convidada. Ao ver Realma, ela a reconheceu como aventureira poderosa. Amherst, pensando que a visitante era a neta do líder, tentou ser cordial. Realma disse que viera para ver o velho e o matar. Amherst, confusa com o que ouviu, alarmou-se mais quando Realma ameaçou atear fogo se não fosse atendida. Handsome saiu de dentro para impedi-la, dizendo que ele mesmo cuidaria do assunto. Só então, Amherst notou ser Realma, a deusa da chama, por seu temperamento e agressividade. Handsome aconselhou a colega a sair, pois ficar perto dela seria morte certa. No labirinto, a batalha não havia sequer começado. A Fênix no alto circulava, buscando brecha para atacar, mas sem descer. Narcena percebeu que, se só ela e Lost estivessem, teriam dificuldade em derrotar o monstro. Lost desejou ter um arco para atacar à distância. A imprudência de Narcena a pôs em risco, mas Lost a salvou a tempo. Ele concluiu que a criatura podia atirar fogo ou usar seu corpo como arma de ataque. Após Realma expor sua razão, ela soube que outros também relataram fenômenos anormais no labirinto. Handsome manteve a indiferença, dizendo que eram incidentes raros. Realma notou que a maioria dos aventureiros eram suspeitos, supondo que o líder os havia convocado. Handsome fingiu ignorância. Realma ficou mais desconfiada, pois nunca vira pilares brancos no labirinto em seus anos de ativa. Handsome argumentou que isso não tinha relação com a guilda e questionou a base das suspeitas de Realma. Ela só respondeu que sua intuição era boa. Numa cidade labiríntica, a guilda de aventureiros era a mais poderosa, e o líder da filial era um rei que fazia o que bem entendesse. Contudo, quando perguntado, ele fingiu ignorância e mandou Realma ir embora assim satisfeita. Ao perceber que seu oponente escondia algo, Realma se convenceu que a guilda se preparava para um evento perigoso. Ela supôs que convidaram malandros para sacrifícios quando o caos começasse. O grupo de Lost tinha dificuldades, a temperatura subindo rareava o ar. Se isso continuasse, eles teriam que recuar sem sucesso. Talvez a fera reconheceu a força do grupo e optou por exauri-los, em vez de atacar cegamente. Narcena se surpreendeu que monstros também podiam ser estratégicos. Lost perguntou a Armia se ela tinha um feitiço de água forte para mirar nas asas e fazê-lo descer. Lançar feitiços potentes exigia longo tempo, preocupando Armia. Os dois homens prometeram protegê-la até o fim. Lyra e Narcena também a incentivaram, lembrando que esta equipe era bem diferente da antiga equipe Espada Divina.
Armia se acalmou ao ouvir isso. Os 3 combatentes se adiantaram, distraindo a Fênix, enquanto Armia iniciava seu encantamento. Ao finalizar o feitiço, uma flecha de água gigante atingiu a asa do pássaro de fogo, derrubando-o. Lost e Shag atacaram, mas a Fênix logo se reequilibrou. Na guilda, Halma e Hanson discutiam sobre a agitação no labirinto. Ela cria que as mutações dos monstros indicavam uma grande crise. O poder mágico estava se acumulando na cidade. No labirinto, a força da Fênix aumentou de repente. Seu corpo se transformou e as chamas viraram um fogo mortal. Narcina sentiu que algo estava errado, pois 2 criaturas mutantes apareceram em poucos dias. Armia tremia de medo, temendo a morte iminente. Lyra entendeu que, se a criatura absorvesse o pavor de Armia, ficaria mais forte. A Fênix focou em Armia e atacou-a diretamente. Paralisada de medo, ela não conseguia se mover. Lost, cumprindo sua promessa, a protegeu, partindo a bola de fogo com sua espada mágica. O calor quase o desequilibrou. Ele gritou que não deixaria os companheiros se ferirem e pediu para Armia se levantar e conjurar seu feitiço novamente. Lyra, por trás, ajudou Armia a se recompor. A garotinha fechou os olhos, concentrando-se em sua magia de água, e a todos pediu mais tempo. Enquanto isso, Halma deixou a guilda, decidida a checar a situação. Ela descobriu que os pilares brancos do labirinto não queimavam nem com fogo, confirmando que sua intuição estava certa. A batalha abaixo continuou. Ao descer da Fênix, Narcina deu um soco aprimorado, mas queimou-se gravemente devido à temperatura extrema. Lost atacou com sua espada, mas a lâmina derreteu. Armia naquele instante concluiu o feitiço, lançando uma flecha gigante de gelo no monstro. Lyra ficou atrás, repondo a energia da irmã. A flecha forçou a Fênix a descer, abrindo uma oportunidade. Narcina reuniu todas as suas forças, pulou e chutou a cabeça do monstro, desequilibrando-o. Lost logo cravou a espada, perfurando sua cabeça. As chamas cessaram e a Fênix virou pó. Armia mal podia crer na vitória. 2 vezes ela enfrentou criaturas mutantes e sobreviveu, e então chorou de emoção. Todos a encorajaram, dizendo que sua magia os fez vencer. A pedra mágica que o monstro deixou era grande e brilhante, valendo muito dinheiro. Ao regressar à cidade, Lost não precisou suportar o poder como antes, evitando o estado demoníaco. Lyra e Shag, curiosos com o fenômeno, quiseram ficar com ele para entender melhor. À noite, o grupo foi ao restaurante e, por coincidência, reencontrou a mestra Halma. Os jovens se surpreenderam por ela saber da caça à Fênix. Acontece que Halma perguntou para Amherst, e com apenas algumas moedas de prata, a garota revelou toda a informação. Ao vê-los em segurança, Halma adivinhou o sucesso e exigiu uma refeição. Mesmo com o dinheiro da venda da pedra, o grupo pediu os pratos mais baratos. Narcina, que jamais experimentara tal iguaria, a elogiou como deliciosa, fazendo Halma rir e observar que mesmo a alta gastronomia cansa, enquanto o sabor da comida comum é mais memorável. Narcina era, na verdade, filha de um conde. Halma revelou isso sem rodeios, só queria que aquele discípulo tolo entendesse quem era a garota ao seu lado. Lost de repente se recordou de ter salvado uma garota da nobre família, e só agora entendeu que era Narcina. Hanson foi relatar a Old Mist sobre a deusa das chamas Halma. Velho Mist se empolgou com o perigo. No dia seguinte, Narcina e Lost foram à guilda de aventureiros para o pagamento da pedra mágica da Fênix mutante. Porém, a bolsa que receberam era tão pouca que Narcina ficou visivelmente irritada. Eles esperaram bastante por Amherst para o pagamento, apenas para receber um valor tão pequeno. Narcina estava irritada, mas Amherst se manteve calma, pedindo que abrisse antes de julgar. Acontece que, desta vez, a guilda pagou em moedas de ouro, que pareciam poucas, mas na verdade valiam muito. Amherst explicou o grande esforço para conseguir as moedas de ouro, pedindo ajuda de filiais e trocando com grande dificuldade. Ela discretamente avisou Narcina para não deixar a bolsa aberta, para não atrair ladrões. Lost então deu a Amherst um extra em sinal de gratidão e ela ficou feliz. Graças ao casal, ela também obteve benefícios. De repente, Lost partiu, e Amherst pensou que eles brigaram. Narcina ficou confusa e o seguiu para conversar.
A cidade fervilhava com bancas, narrando contos de entidades malignas no labirinto e o dragão negro, que acordaria após 200 anos de sono. Só o herói lendário poderia enfrentá-lo. Narzina comprou o desjejum para os dois. Ela, hesitante, sugeriu alugar uma casa com o dinheiro que ganharam. Ela sabia ser abrupto, mas alugar a longo prazo seria mais barato que uma estalagem. Lost questionou se algo no alojamento a fazia querer mudar. Narzina realmente gostava de lá. Boa comida, quartos limpos e bonitos, mas no fundo, só queria estar sozinha com ele. A estalagem era muito cheia, dificultando o avanço do relacionamento deles. Ela apenas desejava um espaço privado, só para os dois, onde Lost talvez ficasse mais ousado. Esse pensamento a fez corar de alegria, mas Lost negou. Ele disse que deveriam ficar na estalagem por enquanto, poupando dinheiro para doenças. Além disso, o grupo era só uma equipe temporária, não oficial. Shig havia proposto uma equipe de 5 pessoas, mas ainda não tinham respondido. Alugar uma casa neste momento não seria razoável. Narzina queria apenas os dois, mas também perguntou se Lost realmente queria cooperar com Shig. Ele disse que Shig não era fraco. A luta com a Fênix mostrou seu potencial. Se no futuro se aventurassem no labirinto, precisariam de alguém como ele. Narzina apenas sorriu, dizendo que, se estivesse com Lost, não precisava ir a níveis mais profundos. Naquela noite, eles formaram uma equipe. A estalajadeira e a filha prepararam um jantar especial. Após farta refeição, Narzina, sonolenta, foi levada ao quarto por Lyra. Shig tentou ajudar, mas Lyra disse não ser preciso, e o lembrou de falar com Lost. Como parte da equipe, Narzina também pediu uma conversa particular lá em cima. Assim, as mulheres iniciaram uma conversa franca. Ao saber da conversa da manhã, Lyra ficou chocada. Quem diria que Narzina chamaria Lost para morarem juntos? Mas, rejeitada, ela ficou triste e com medo do desgosto dele. Lyra pensava diferente, crendo que Lost valorizava Narzina. Em sua opinião, ele era apenas tímido, buscando se aproximar devagar antes de avançar. Homens também precisam de tempo para se conhecer. Narzina, ao ouvir, admirou Lyra por seu conselho experiente. Embora Lyra nunca tivesse tido um relacionamento. Lyra confessou que lidava com seus dilemas românticos. Lá embaixo, Lost e Shig conversavam. Shig disse que não haveria problema na coabitação, pois Narcena realmente se importava com Lost. Ele só se preocupava que uma rejeição explícita pudesse levar a um mal-entendido. Perguntado se não gostava de Narcena, Lost negou logo. Ele se recordou do primeiro encontro quando estava em desespero por ser maltratado, e ela lhe deu coragem. Desde então, ela sempre o ajudou a superar suas inseguranças. Shig sorriu e perguntou se ele a amava, fazendo Lost corar. Após tomar alguns goles da bebida, ele concordou em admitir. Lá em cima, Lyra falou para Narcena sobre seu caso com Shig. Eles se conheciam desde a capital real, pois estavam na mesma equipe de aventura. Lyra, bela, tinha muitos pretendentes. Um fingiu entrar na equipe para cortejá-la. Quando ele tentou dar em cima, ela resistiu. Quando Shig descobriu, ficou bravo consigo mesmo, incapaz de se perdoar por não ter protegido quem amava. Após punir o agressor, Shig partiu e só se reencontraram agora. Lyra nunca ficou brava, só triste por ele sumir, o culpando por não entender o coração feminino. Se ele não tivesse partido, talvez fossem um casal. Até Armia acordou, cativada pela história de amor. Shig confessou que Lyra, ao reencontrá-lo na cidade, quis ajudá-lo, apesar de seu passado. Ela o perdoou, mas ele não havia se perdoado, e por isso mantinha uma atitude fria. Lyra entendia a natureza dele, sabendo que isso já era um progresso. As 3 garotas suspiraram ao ouvir. Narcena questionava por que Lost recusara seu convite. Lyra disse que ele tinha seus motivos. Naquele instante, surgiu a pessoa com a resposta. Era Amherst, a quem Lost pediu para investigar Narcena. Ela abriu seu caderno e afirmou claramente que Narcena era a única filha de um conde, e havia rumores que a ligavam à lenda do herói que derrotou o dragão negro. Ao herói enfrentar o perigo, a princesa adormecida surgiu, e com magia fez o dragão dormir, salvando seu amado. Amherst contou que o cabelo de Narcena era loiro, mas em uma noite, ficou azul como está agora. Algo muito difícil de explicar. Talvez por causa desse incidente, seus pais não a impediram de ser aventureira. Lyra jamais havia escutado uma história tão peculiar.
Armia elogiou seus cabelos, enquanto Lost, ainda mais curioso, encarregou alguém de investigar. Amherst desconhecia o motivo exato, mas supunha que fosse algo especial, talvez ligado à vida da garota, por isso sua família mimava-a. Narcena era forte, derrotou a Fênix, não podia estar doente. Lost, após ouvir isso, a recompensou. Ele queria confiar na garota, mas suspeitava que seu mestre ocultava algo. Se o pai dela objetasse, Lost iria com Narcena pedir permissão e faria o possível para ajudar. As 3 garotas se impressionaram ao ouvir isso. A filha de um conde que praticava artes marciais por um homem e o esperou todos esses anos. Lyra suspirou, almejando a bravura da jovem. Em seguida, o grupo apoiou o relacionamento. Narcena corou e encontrou-se com Lost para uma conversa franca. Lyra, com coragem, confessou a Shig que, se ele permitisse, desejaria ser sua companheira para toda a vida. Ele paralisou, pensando que ela falava sobre cooperação, deixando a todos na casa sem palavras. Lyra sorriu, dizendo que ele nunca pedira tempo para pensar. Mas agora ele conseguia, indicando progresso. Narcena, convidada por Lost para sair no dia seguinte, também estava feliz. A lenda da princesa adormecida, mencionada por eles, era uma tragédia. Para adormecer o dragão maligno, a garota azul sacrificou sua vida. O destino quis que a garota de cabelo azul auxiliasse o herói a ascender e salvar o mundo. Narcena aguardava o encontro com Lost. Talvez por isso, sua mente parecia flutuar, deixando todos sem saber o que fazer. Eles tiveram que instigar Lost a agir, pois era lamentável ver a jovem atordoada, sentada ali. Lyra, como mulher, entendia bem essas emoções. Sabia que Narcena estava inquieta pelo convite da noite anterior. Lyra queria saber se o assunto importante que Lost queria discutir era sobre romance. Até ela o aconselhou a resolver rápido, para que aceitassem a próxima missão. Lost, ao ver a garota ingênua quase comendo a flor da mesa, aceitou conversar com ela. Ele se aproximou e a chamou suavemente, fazendo-a pular. Ela aguardava por palavras doces quando, de repente, Chris surgiu ferido, implorando ajuda. Lost imediatamente pôs de lado assuntos pessoais e, com Lyra, correu para ajudar Chris. Descobriram que ele era amigo íntimo da estalajadeira e sua filha, e vê-lo assim as entristeceu. Felizmente, Lyra e Lost, ambos curandeiros, conseguiram tratar e salvar a vida de Chris a tempo. As 2 garotas se surpreenderam com o carinho da estalajadeira pelo jovem. Chris era amigo de infância da filha dela. Ele era órfão desde criança, vivia em dificuldades, mas tinha um amor apaixonado pela profissão de aventureiro, assim como Lost no passado. A família da estalajadeira costumava convidá-lo para jantar. Ontem mesmo, Chris veio se gabar de ter sido aceito em uma equipe. Ouvindo isso, Lost imediatamente compreendeu tudo. Ele presumiu que o ferimento grave de Chris estaria ligado à exploração. Ele pediu licença e seguiu direto para a guilda. Como esperado, os aventureiros do time de Chris foram presos. Interrogados pelos membros da guilda, confessaram usar Chris como isca de monstros para fugir. Lost não os condenou, apenas pediu que não repetissem o erro se não quisessem ser expulsos da cidade. Outros acharam Lost complacente, mas ele advertiu. Se reincidissem e os pegasse, o desfecho não seria pacífico. Amherst irritou-se, dizendo-lhe para não resolver arbitrariamente conflitos entre aventureiros. Ela só pôde fazer vista grossa, entendendo que aquele assunto não era simples. Outros queixaram-se que a guilda devia se responsabilizar por deixar vilões à solta. Amherst disse que a política da guilda permitia a entrada de todos, não podendo selecionar só os bons. Lost não entendia como os superiores aceitavam tal método. Alguém se opôs, argumentando que Lost não tinha o direito de punir, pois os expulsos eram aventureiros legais da cidade. Segundo ele, Lost era quem merecia ser removido daquele lugar. Para evitar problemas, Lost o levou para uma sala para uma conversa a sós. Ele narrou toda a história de Chris e os demais recrutas que foram explorados. Embora houvesse pessoas boas e más nesta cidade, tais situações eram frequentes e a guilda não tomava medidas. O outro homem sentia que qualquer ação seria inútil. A guilda de aventureiros não era tão poderosa quanto se pensava. Com falta de pessoal, priorizavam apenas tarefas eficazes. Lost ficou furioso, perguntando se deveriam deixar órfãos morrerem ao tentar ganhar a vida. Ninguém os forçou a ser aventureiros, respondeu.
Havia muitas outras formas de ganhar dinheiro. Ao escolherem essa profissão, aceitavam o risco de morrer a qualquer momento. Ele insistiu que, se Lost não suportasse, poderia ir para um lugar melhor. Lost silenciou, crendo ainda haver um jeito melhor. O homem o olhou e falou relembrando uma velha história. Anos atrás, ouviram dizer que aventureiros vivem com perigo. A morte dos incompetentes era natural, uma lei do mundo imutável. Após isso, ele perguntou a Lost se o reconhecia, revelando então uma cicatriz em seu braço. Lost ficou chocado ao reconhecer a pessoa como Northern, seu antigo colega de anos atrás. As memórias voltaram. Naquela época, ambos eram jovens sonhando em ser aventureiros. Juntaram-se a uma equipe de quase 10 pessoas, realizando tarefas servis. Lost era forte e resistia, mas Northern era fraco e tido como inútil. Ambos, porém, persistiram por seu salário. Lost quis ajudar, mas Northern recusou. Então, de noite, Lost sentiu uma horda de goblins se aproximando. Ele pediu ao amigo para acordar a equipe para a batalha. Contudo, ao verem tantos monstros, todos se apavoraram e buscaram rotas de fuga. O líder da equipe então chamou os 2 recrutas e os jogou para servirem de isca. Northern estava atordoado, não conseguia crer que o tratavam assim. Lost acalmou o amigo, dizendo que os outros os usavam desde o início. O objetivo ao aceitar recrutas não era treiná-los, mas usá-los como sacrifício no perigo. Lost já havia vivido algo similar, então ele sabia bem. Ele animou Northern a sobreviver para expor aqueles canalhas. Os 2 escaparam da morte por sorte, pois a horda de goblins preferiu o grupo maior. Goblins atacam onde há mais presas. Os 2 aguardaram o amanhecer para fugir do labirinto. Ao longe, ouviram os sons da batalha, e Northern soube que goblins caçavam os traidores. Lost, contudo, disse que os salvaria se pudesse. Northern, sem entender, indagou o motivo de tal pensamento. Lost só não queria mortes inúteis. Embora o mundo fosse cruel, os fracos ainda podiam sobreviver, como ele próprio um dia foi salvo. Depois disso, se separaram, cada um seguindo seu rumo. Agora, Northern contava que, após aquele incidente, um velho o ajudou e o aceitou como discípulo. Essa pessoa era o líder da filial da guilda. Northern contou a história antiga hoje, não para reviver o passado, mas para Lost entender e partir. Lost não compreendeu e tentou saber o que ocorria. Handsome, porém, não respondeu, apenas ordenou que ele levasse Narcena, tomando isso como aviso final. Amherst chamou Lost, dizendo que muitos se opunham às ações do líder da filial e Handsome. O senhor fora promovido, desagradando a muitos veteranos da equipe. Amherst sugeriu cooperação temporária, pedindo a Lost que ajudasse a lidar com monstros na avenida, pois os civis logo estariam em perigo. Narcena perguntou por que a missão não tinha recompensa. Amherst explicou que era uma diretriz especial de Handsome. Sobre outros aventureiros, ela prometeu dar a Lost informações sobre os encrenqueiros para ele resolver. Sobre as anomalias do labirinto, ela não podia divulgar nada, por ser proibido, mas tentaria alertar as pessoas para serem cautelosas. Ela ainda adicionou que poderiam ganhar dinheiro vendendo as pedras mágicas obtidas de monstros. Ela estava disposta a usar o próprio dinheiro para aumentar o preço, como auxílio. Isso surpreendeu Lost. Era estranho Amherst, tão apegada a dinheiro, aceitar tal perda. Narcena também concordou, afinal, combater monstros é dever de aventureiro. Enquanto isso, Shig e Lyra treinavam órfãos em habilidades de sobrevivência e autoproteção. Narcena também ensinou artes marciais aos pequenos. Ao ser questionado se já havia tratado do assunto com a moça, Lost subitamente recordou ter esquecido, pois estava atarefado com várias questões. A cena muda para Handsome, que está entregando uma carta do primeiro-ministro para o mestre. A carta pedia que ele ficasse de olho em Narcena, a princesa adormecida. Handsome questionou a importância da garota. O mestre replicou que a lenda do dragão negro não era conto, mas verdade, e a criatura logo despertaria, trazendo destruição à humanidade. Narcena, a garota de cabelo azul, era a escolhida para deter o dragão maligno. O grupo de Maine monitorava os monstros fora da cidade. Eles se aproximavam conforme Amherst avisara. Lyra logo pediu uma emboscada para deter o avanço da horda de goblins. Lost não queria fugas, então armou uma emboscada. Ele não queria afetar os transeuntes. Tiveram de correr bastante e se aproximar contra o vento, para que os monstros não os farejassem.
Pouco depois, o grupo passou por onde Narcena fora atacada. Por coincidência, a batalha também começou exatamente naquele local. Narcena agora podia lutar sozinha, sem a proteção de Lost. Com seu soco aprimorado, ela mandava monstros pelos ares. Naquela época, a garotinha apenas chorava enquanto o herói arriscava a vida pela sobrevivência de ambos. Agora, lutavam lado a lado, tal como prometido anos atrás. Os monstros eram fracos, e o grupo logo venceu. Um grande terremoto atingiu a área, causando pânico na população local. Algo assim não acontecia há anos. O aterrorizante evento teve seu início oficial. Ao voltar à estalagem, Lost logo checou a estalajadeira. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas logo seus colegas vieram com notícias urgentes pedindo que Lost os acompanhasse. A princípio pensaram em ir à guilda, mas foram levados aos arredores da cidade. Para a segurança, o protagonista convocou a equipe para o seguir. Lá, viram monstros se juntando. Mais assustador, esses goblins eram mais espertos, e entre eles, gigantes agiam como comandantes. O outro grupo, percebendo que atacariam a cidade, os interceptou aqui de propósito. No entanto, como eram muitos, eles ainda tiveram que pedir reforços. O caso não fora reportado à guilda, sem recompensa, mas seu único fim era proteger a cidade. Embora numerosos, os monstros eram, em sua maioria, fracos, apenas os grandes sendo poderosos. Lost avançou para confrontar diretamente o líder, cortando um de seus braços. O monstro, surpreendentemente, entendeu a fala e chocou a todos. Ninguém jamais ouvira falar de monstros falantes. De qualquer forma, Lost via goblins como monstros, e monstros devem ser eliminados sem piedade. Depois dessas palavras, a equipe recuperou o ânimo e continuou lutando. A horda de goblins foi aniquilada, mas seu líder, antes de desaparecer, deixou um aviso sobre algo ainda mais terrível que viria, e a humanidade pereceria. Soltou uma pedra mágica gigante de espécie mutante. Monstros surgiram por toda a cidade, crescendo em número. Tiveram de recuar à guilda em busca de reforço. Ao retornar, a guilda dos aventureiros os surpreendeu, mobilizando todos os seus recursos. Os superiores haviam implementado uma política que aumentava as recompensas por eliminar monstros fugitivos do labirinto. Amherst não compreendia os planos de Handsome. A política era atípica. Ele destinou parte da recompensa para adiantamento, a fim de elevar o moral. Muitos temiam que aventureiros malignos fugissem, mas Handsome não se importava, contanto que houvesse bastante gente para proteger a cidade. Shig notou que os superiores de Amherst haviam preparado dinheiro, provando que previram a catástrofe. Quando a líder do grupo surgiu, todos se espantaram, pois julgavam que ela partira há muito. Acontece que ela também havia calculado que essa crise ocorreria. Helma deixou Lost deduzir a causa. Com lições passadas e monstros gigantes, Lost concluiu que era um motim do labirinto. Este fenômeno foi registrado há mais de 100 anos. Um motim do labirinto surge quando a magia excessiva faz com que monstros saiam. Aldeias e cidades próximas se tornam os primeiros alvos. Para evitar isso, aventureiros eliminam monstros recém-nascidos e absorvem o poder mágico extra. Aventureiros neutralizam e mantêm o equilíbrio de energia no labirinto. Holma contou que a biblioteca da capital ainda guardava registros de distúrbios de monstros. O avô dela sobreviveu ao desastre de 100 anos atrás e contou tudo em detalhes. Esta cidade reunia aventureiros que eliminavam monstros diariamente. Então, por que o poder mágico ainda causava tumulto? Holma também não sabia o porquê, então perguntou a Lost o que faria. Ele construiu barreiras defensivas na cidade. Moradores próximos à estalagem doaram seus bens para os muros. Distúrbios no labirinto duravam dias, então foi uma escolha sábia. Perto, várias crianças insistiam em lutar também. Manuel os aconselhou a esperar. Ele sabia que os pequenos podiam ajudar vítimas ou a senhorita Mary com a comida. Cientes disso, as crianças acataram e ajudaram os aldeões. A batalha começou. Aventureiros avançaram para lutar. Carroças mercantes bloquearam rotas de fuga dos monstros. De início, apenas goblins, mas logo surgiram monstros de nível médio. Holma não esperava um ataque tão rápido, que atingiria a cidade em só meio-dia. Ela imediatamente mandou Lost organizar a frente para a batalha. O céu escureceu, e monstros voadores surgiram. Lyra empalideceu. Esse tipo agia apenas à noite, indicando que eram espécies mutantes.
Gritaram juntos, criando um som medonho. Houma lançou feitiços, incendiando o céu. A primeira onda de monstros foi aniquilada, porém, sem descanso, a segunda onda já vinha. Houma ofegava, exausta. Narcina pediu auxílio, mas foi negado. Ela precisava descansar. Sheik perguntou a Lost se queria continuar, e ele assentiu. Lyra, a curandeira, levou a equipe direto para o campo de batalha. Na luta, Sheik quase caiu, mas foi salvo pelo lendário espadachim Ronaldo. Ele criticou o inexperiente rapaz, fazendo o usuário da espada mágica azul querer chorar. Ronaldo era o mestre de Sheik. Lyra surpreendeu-se ao saber que seu grupo conhecia figuras lendárias. Até Narcina foi treinada por ele, mas nunca mencionou. Narcina estudou tanto com Houma quanto com Ronaldo, mas desistiu por não ter aptidão para espadas e magia. Já o protagonista era o aluno favorito de Ronaldo. Lyra até brincou que os dois pareciam gêmeos. Ele chamava a deusa das chamas de demônio de fogo, por seu temperamento explosivo. A espada mágica azul que ele possuía era ainda mais especial que a de Sheik, o que explicava por que a tinha passado ao seu discípulo. Ronaldo decidiu lutar no lugar de todos os outros. De repente, Hanson surgiu, surpreendendo a todos. Houma reconheceu a magia perdida há séculos. O líder da filial a convidou para conversar, recebendo os convidados assim. Houma anuiu, certa de que Ronaldo seguiria a defender o local. Lost pediu para ir, querendo ver o líder da filial. Hanson assentiu, levando Narcina consigo, pois ela também estava envolvida. Antes de sair, Houma os instruiu para não agirem de forma tola. O ancião era muito poderoso, mesmo Lost, com sua força total, talvez não vencesse. Ao ouvir, Lost mal podia imaginar o terror da outra pessoa. Houma lançou um feitiço, estilhaçando a porta como saudação. O velho, ao ver isso, sorriu. Ele pertencia à raça élfica, a favorita dos deuses, e talvez fosse o último existente. Sabendo que o homem era mestre do seu mestre, os três silenciaram, sem ousar dizer nada. Ele era um elfo, da raça élfica, famosa por controlar magia, e o único que viveu por mais de 600 anos. Em suma, ele era um mago com domínio total da magia, superando até mesmo Houma. Lost inicialmente achou Houma um gênio de um século que aprendeu magia sozinha. O homem olhou para Narcina, fazendo-a recuar ligeiramente. Os três queriam o real motivo de ele os ter chamado. Após tanto tempo sem contato, não podia ser apenas para recordar o passado. Ao ver sua discípula falar desrespeitosamente, o Sr. Mist sentiu tristeza, mas Hanson compreendeu seu mestre. O Sr. Mist os relembrou que Hanson não tinha talento para magia, igual ao protagonista, exímio espadachim. Embora não aprendesse magia com ele, Hanson ainda o chamava de mestre por valiosas lições. O Sr. Mist elogiou tal atitude de um aluno. Houma perguntou sobre a questão principal. O Sr. Mist criou mesas e cadeiras para todos sentarem e ouvirem. Ele admitiu que os eventos externos estavam em seus cálculos. Sabendo que o distúrbio aconteceria, permitiu que aventureiros maus viessem. Assim, seriam usados e, se morressem, não seria uma perda. Os alertas para sair da cidade visavam afastar aventureiros e civis do perigo. Houma e o grupo notaram sinais estranhos dos monstros mutantes e se perguntavam o motivo da evolução. Eram sinais de um iminente distúrbio no labirinto. Narcina perguntou por que souberam e não avisaram sobre a evacuação. Hanson explicou que sabiam do distúrbio, mas não o quando. Se espalhassem informações falsas, causando pânico por um ano sem o distúrbio, as consequências seriam piores. Houma notou que era informação sigilosa e não podia ser revelada. Sr. Mist disse que eles não causavam o caos, mas seguiam ordens superiores para manter segredo. Lost supôs que, de cima, era a guilda na capital real, mas ele negou, indicando ser alguém ainda mais influente. Houma entendeu que era a autoridade máxima, controlando a guilda de aventureiros do país. O Sr. Mist não precisava mais se esconder. A batalha duraria dias, algumas cidades seriam devastadas, mas com o fim do poder mágico dos monstros, tudo voltaria ao normal. A capital real estava longe demais, só as cidades pequenas sofreriam. O segredo visava proteger a capital real. O Sr. Mist, não querendo isso, agiu por conta própria.
Sabendo que Roma percebera, ele pediu que explicasse os pilares brancos na cidade. Eles eram barreiras que protegiam a cidade de monstros. Manter a barreira exigia fonte imensa de poder mágico. Com o distúrbio iniciado, os aventureiros, embora fortes, estavam exaustos e não dariam conta. Então, ele precisava de uma maga peso pesado como Roma. Atualmente, ninguém mais possuía tamanho poder mágico como ela. Ele estava velho demais para fornecer energia. Hanson disse que iriam direto ao fundo do labirinto para enfrentar o chefe. O grupo chocou-se, pois sua localização era indeterminada. A guilda rastreou pistas, mas Lost achou vago demais para arriscar o mestre. O Sr. Mist disse que, ao eliminar o chefe, a magia do labirinto cessaria, encerrando o distúrbio. Roma finalmente cedeu. Fora, Ronaldo e Sheig ainda combatiam, mas os monstros não diminuíam. O grupo de Manuel era derrotado por demônios mutantes. Se fossem monstros comuns, tudo bem, mas estes tinham corpos gigantes. Se um deles passasse, as crianças estariam em perigo. Sheig pediu ajuda ao mestre para repeli-los e ele concordou. Enquanto isso, a protagonista foi levada para a área que fornecia magia à barreira. Todos se separaram para o plano. Roma pediu aos discípulos que cuidassem do lado de fora, enquanto ela operava a barreira central. Ela alertou Lost sobre o Sr. Mist. Lost logo viu que o aparelho podia esgotar toda a magia da mestra, pondo-a em risco se a luta fosse longa. Logo em seguida, a luz da barreira disparou direto para o céu, cobrindo toda a cidade. Só então perceberam que a cidade era protegida por uma parede invisível. Os monstros, em pânico, não conseguiam entrar nem atravessar, por mais que tentassem. Essa era a muralha mais sólida da deusa das chamas. Aventureiros passavam seguros, enquanto monstros rugiam do lado de fora. O moral da equipe subiu ao eliminar as criaturas mutantes. Sheig, exausto, foi liberado para descansar por Ronaldo, enquanto Lyra, ofegante, ainda empunhava a espada para lutar. Sua área estabilizou. Armia admirou a barreira. Narcina explicou que era Roma quem estava se sacrificando para mantê-la. Se a batalha se prolongasse, exausta, não conseguiria escapar. Roma enviara mensagens de despedida aos discípulos, temendo não poder mais retornar. Preocupados, um monstro gigante surgiu, investindo contra a barreira e a cidade. Era uma criatura já extremamente poderosa, que foi aprimorada. Ronaldo viu que, se o ataque persistisse, a barreira enfraqueceria, então ele pediu ao grupo para sair e lutar. Lost foi o primeiro a sair, decidido a proteger sua mestre. Ela o aconselhou a manter a calma, pois havia muitos outros ali. Os 4 com combate corpo a corpo avançaram, abrindo caminho para o Sr. Mist. Avançar mais. Depois de lutarem por um tempo, os monstros recuaram subitamente, aterrorizados. Logo após, surgiu um monstro superior a Fênix. Só de olhar, Lost e Narcina sabiam seu poder. Mr. Mist encarregou Lost do primeiro, e ele tratou do segundo, pois tinha seus motivos para salvar Roma. Armia ajudou nos ataques de suporte, e Frenzy contra-atacou. Ele avançou tão rápido que o protagonista só teve tempo de bloquear, pedindo para Narcina recuar. Graças à sua velocidade, ele aguentou por um tempo. Sheig se afligiu, pois Lost estava exaurindo-se aos poucos. Ao vê-lo cair, Sheig o substituiu, dando tempo para seu amigo se recuperar. Apesar de gravemente ferido, Lost ainda conseguiu sorrir, irritando Lyra por sua atitude imprudente. Enquanto isso, o monstro também resistiu aos ataques de Ronaldo ileso. Ronaldo, feliz por um oponente digno. Sheig e Armia tentavam conter o monstro, mas sua velocidade era inimaginável. Arrancou a espada de Sheig, avançou em Lyra, jogando-a longe. Felizmente, ela não morreu. O protagonista foi capturado por Frenzy, o que enfureceu Narcina, determinada a não o perder. Com suas técnicas de combate, ela fez o monstro hesitar. Armia não ousava usar feitiços para não ferir aliados. Narcina, fortalecendo seu corpo, desferiu um chute potente no rosto da criatura, fazendo-a voar. Isso só o enfureceu mais. Logo, ela foi esmagada por centenas de ataques. Mesmo fortalecendo braços e pernas, ela não resistiu. Contudo, seu intento foi atingido. Assim que Frenzy se distraiu, Lost se recuperou e atacou com um golpe fatal, vencendo o monstro. Narcina sorriu satisfeita antes de desmaiar de dor.
Ao acordar, a batalha findou. O Senhor Mist derrotou o grifo, e se o líder da guilda cumprisse a palavra e eliminasse o chefe do labirinto, a deusa das chamas estaria segura. O grupo retornou à estalagem para descansar após a terrível batalha. Contudo, a alegria durou pouco. Handsome subitamente surgiu, raptou Narcina e a transportou via portal de teletransporte, à vista de todos. Os aventureiros enfim eliminaram os monstros remanescentes na cidade. Agora, só restava a esperança na barreira protetora. Se durasse até o fim do distúrbio, tudo bem. Caso contrário, ninguém ousava imaginar o que viria. Vendo os aventureiros exaustos, as crianças lhes trouxeram o almoço. A situação se acalmou, então as crianças pediram que repousassem para recuperar as forças. O grupo de Lost discutia como resgatar Narcina. O mestre contou que Narcina era a princesa adormecida do conto de fadas. Armia, porém, ainda pensava que tudo não passava de um mito. Contudo, a cada 200 anos, a princesa adormecida surgiria com o dragão maligno. Ao ouvir isso, Shig ficou chocado, pois a lenda dizia que Narcena se sacrificaria para o dragão, salvando a humanidade. Narcena foi levada até Mist. Amargurada, ela tentou atacá-lo, mas um só olhar do velho a deteve. Ele perguntou o quanto ela sabia da lenda do dragão maligno. Todos já ouviram que, 200 anos atrás, uma criatura capaz de destruir o mundo surgiu, eliminada por um herói. Mist revelou que o dragão maligno nunca morreu, só foi selado e repelido. E não somente 200 anos atrás, mas também 400 e 600, era o mesmo dragão. Após cada derrota, ele se escondia para recuperar forças, renascendo a cada 200 anos. A hora da criatura ressurgir havia chegado. Contudo, o herói ainda não surgira. Na verdade, ninguém era digno do título de Salvador do mundo. Mist disse que o dragão surgiria no labirinto mais profundo. Embora não eliminado, podia ser selado via ritual do sono. Ele capturou Narcena pois o cabelo azul dela provava que era a escolhida para este ritual. Claro, Narcena já sabia disso. Acontece que quem queria usá-la não era apenas Mist, mas também uma força mais poderosa acima do primeiro-ministro. Ele só visava minimizar o dano ao reviver o dragão maligno. Parecia razoável, mas na prática, minimizar exigia sacrificar o resto. Se fossem 100, bastava salvar 51. Que as outras 49 morressem não importaria. Esta cidade era o sacrifício. Ao despertar, o dragão maligno incitaria monstros a atacar a cidade mais próxima, forçando o rei a agir. Assim, o primeiro-ministro teria controle total da economia à política. Os moradores estavam predestinados a morrer, mas Mist não cedeu. Ele secretamente ergueu uma barreira para a cidade em que todos confiavam. Narcena e a divindade da chama Realma tinham papéis cruciais. Uma protegia a cidade, a outra enfrentava o dragão maligno. Conforme a previsão de Ronaldo, Mist estava no nível mais profundo do labirinto, o único lugar para deter o caos. Para salvar Narcena e Realma, o grupo de Lost desceu até lá. Shig, mesmo ciente dos perigos, insistiu em ir. As outras duas garotas também não hesitaram e logo entraram no labirinto. Ao mesmo tempo, Narcena foi com Mist após ouvir a história. Graças à matriz de teletransporte, chegaram ao nível mais profundo, onde ruínas milenares se erguiam. Um ciclope surgiu lá, criatura perigosa que só existia no nível final. Mist apontou para o templo divino, que era o lar do chefe do labirinto. Acima, todos achavam que este local jamais fora explorado, mas o líder da guilda já o conhecia há tempos. Ao chegar, o grupo de Lost foi logo descoberto e atacado pelo Ciclope. O protagonista correu à batalha, preocupando os amigos, pois o monstro era imenso. Naquele instante, uma fúria incontrolável o consumia, quase o tornando um demônio. Os monstros foram eliminados tão rápido que ninguém entendeu o que houve. Após a batalha, Mist se aproximou, dizendo que não precisavam temer. Não queria sacrificar Narcena, só testar a coragem deles. Perguntado, ele recusou os métodos do primeiro-ministro. Para ele, bastava sacrificar poucos. Ronaldo indagou se os escolhidos incluíam Lost e Narcena.
A resposta era difícil, mas pelo menos até agora, ninguém morreu, o que já era bom. Mist buscava encerrar pacificamente, sem o poder da princesa adormecida, mas detendo o dragão maligno. Para isso, precisavam derrotar o chefe do labirinto, fonte da magia que ajudava o dragão maligno. Se o vencessem, a revolta acalmaria, a magia sumiria e a humanidade ganharia tempo. Mist os apoiaria, mas os humanos deveriam combater o mal sozinhos. Ele só podia ajudar uma vez. Lyra ainda estava preocupada. Ela não sabia se havia um plano oculto, pois o objetivo dessa ação era salvar o mundo. Shig pediu a opinião do protagonista e ele assentiu levemente. Mesmo desconfiando de Mist, tinham de salvar Realma e todos. O chefe apareceu, um gigante de uma cabeça, rugindo como um trovão. O grupo atacou, e embora ele contra-atacasse com raios, Armia o imobilizou, e Shig e Ronaldo cortaram parte do seu corpo. Aproveitando a nuvem de poeira, Narcena avançou, dando um soco esmagador no crânio do monstro, fazendo-o desabar. Lost desferiu o golpe decisivo. Julgando ter terminado, celebraram com júbilo. Mas o chefe enfraqueceu, pois sua missão de coletar magia para o dragão maligno renascer foi concluída. Hanson foi logo o primeiro a ceder ao poder maligno. O dragão maligno recuperado dominou o corpo de Mist, tornando-o seu hospedeiro. Todos ficaram chocados, sem saber o que fazer. Hanson sobreviveu, mas aqueles acima corriam perigo extremo. Mist, possuído, teleportou-se à superfície para destruir a barreira, permitindo a invasão de monstros. Realma ainda resistia. O dragão maligno, no corpo de Mist, atacava incessantemente, confundindo a divindade da chama que não compreendia. Ela pensou que o líder tinha derrotado o chefe do labirinto. Então, por que o dragão maligno o manipulava? Conhecendo seu mestre, a divindade da chama percebeu que o dragão maligno estava perto de despertar. O grupo de Lost escapou do labirinto, mas cuidava de Hanson. A situação ficou mais tensa do que nunca. Absorvia energia, acelerando o reaparecimento e preparando uma nova onda de destruição. Monstros do labirinto inundaram a cidade. Lost se esforçava para se recuperar e deter aventureiros em perigo. Ao saberem da quantidade de monstros, todos ficaram pasmos. Para não assustar as crianças, esconderam, rezando pela força da barreira. Caso contrário, os monstros invadiriam. Pela observação de Ronaldo, se a situação persistisse, Realma mal conseguiria resistir, pois seu poder mágico caía rápido. Perguntado sobre o jovem, Lost não tinha certeza. As feridas do dragão negro eram piores que cortes, pois atacaram Hanson com magia condensada, de difícil cura até para curandeiros. Sabendo que os atrapalhava, pediu que parassem e perdoassem seu mestre. Mist era benfeitor de Hanson, que os criou, ambos órfãos na cidade. Sabendo que eram sempre desprezados e explorados por vilões, o velho ensinou-lhe tudo, enquanto ele próprio era incapaz, sem nada em mãos. Mist, um elfo, realmente precisava de alguém para assumir suas tarefas. Hanson sentiu a sinceridade da pessoa que nunca o usou. Então, quando prestes a atacá-lo, o velho hesitou, causando sua desgraça. Então, Hanson se alegrou ao saber que era querido. Lost disse que tinha se enganado, pois para ele, o líder da filial era importante e Hanson era um amigo. Ao ouvir isso, o jovem se emocionou, considerando o protagonista um amigo, razão pela qual o ajudara a sair do pântano antes. Narcena, ao ouvir isso, pensou que Hanson era egoísta por ter ocultado tudo até agora, o que não era amigável. Lost a aconselhou a se acalmar. Vendo a recusa em aceitar tratamento, a irmã o encorajou, dizendo que ele devia viver para assumir as consequências. Vendo isso, ele seguiu o tratamento, esperando que seu mestre aguentasse. Abaixo, aventureiros planejavam atacar para reduzir monstros. Narcena preocupou-se ao ver o grupo de Manuel arriscar a vida. Por sorte, o protagonista usou dinheiro para impulsionar o espírito de luta, aliviando a divindade da chama. Shig estranhou que, por vezes, ela era útil. Tudo estava seguindo o plano do líder, exceto que ele virava absorvedor de energia do dragão maligno. Eles precisavam impedir isso antes que fosse tarde. Se eles fugissem, sobreviveriam por algum tempo.
mas se o dragão agisse livremente, o mundo pereceria. Narsina foi impedida de ir para cuidar de Handsome. Com o título de princesa adormecida, se aparecesse cedo demais ao dragão maligno, seria o primeiro alvo. A batalha começou com Armia atraindo a atenção. O dragão, vendo que queriam morrer, atendeu, criando árvores para cercar a todos. Lost, com o protagonista, correu para o corpo de Mist. Porém, o protagonista sofreu com a habilidade perfurante do dragão, caindo com destino incerto. A equipe ficou chocada, mas nada pôde fazer. Lost e Handsome, vendo que Narsina não aguentava mais, a aconselharam a ir. Se demorasse, ela lamentaria. Ronaldo e Sheik abriram caminho para a curandeira tratar o protagonista. Narsina viu sangue por todo o irmão, entristecendo-se e desabando. A magia de Lost se esgotou e a barreira cedia. Assim, todos morreriam. Então, Narsina quis se sacrificar para salvá-los. Seu mestre a deteve, alertando-a. Se o dragão a comesse, morreria. Esta era a melhor forma de salvar o mundo. Ronaldo revelou que a força da princesa adormecida não era grande. Só faria o dragão dormir por mais 10 anos, o bastante para salvar todos. Narsina cria que nesse tempo, Lost acharia um herói forte para vencer o dragão maligno. A morte dela não importaria. Lost mantinha a consciência. O dragão maligno, ao ver a princesa adormecida, atraiu-se. Narsina o provocou a vir devorá-la, pois o dragão sempre foi atraído pela carne e sangue da escolhida. Lost não aceitou. Seu poder explodiu, demoníaco, assustando a todos. O líder filial ameaçou o dragão maligno. Lost avançou, socando o próprio corpo com raiva, perdendo o controle. Narcisa interveio, o chamou e o ajudou a se acalmar. O dragão maligno tentou fugir, mas não conseguiu. Avançou e mandou Lost acabar. A alma do líder também queria isso, aconselhando Lost a não hesitar. Lost aceitou, e Narsina o guiou na repulsa ao dragão maligno. Sem sua energia negativa, o dragão maligno não ressurgiria, esperando 200 anos para se refazer. O líder da filial elogiou o bom trabalho deles. O fluxo de magia cessou, o labirinto acalmou e os monstros se dispersaram. Handsome despediu-se do mestre, vendo-o como seu criador. Senhor Mist fechou os olhos. Ronaldo correu para salvar sua amada. Notícias do dragão maligno foram enviadas à capital. Após estabilização, Armia foi escolhida por Handsome como líder da filial, e ele ficou para apoio. Ela hesitou, mas aceitou ao saber o salário, decidida a reconstruir a cidade. Naquela noite, Sheik perguntou ao mestre sobre Lost. Ronaldo disse que não podia ser controlado, o resto a capital real resolveria. Mesmo repelindo o dragão maligno, um dia ele despertaria. Partiram em busca do herói. Narsina os acompanhou. Era o que Lost queria dizer antes. Dias depois, o casal arrumou suas coisas, despedindo-se da estalajadeira e de sua filha. O casal se aprontou para a nova jornada. Se fossem aventureiros, eles e os outros se reencontrariam. Os mestres se despediram. Lost olhou para trás. Ele partiria para uma nova e espinhosa jornada, deixando a cidade à qual estava apegado.